Olá, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós estamos aí começando o nosso segundo bimestre, então essa é a primeira aula do segundo bimestre. E o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre raiz quadrada. Para a orientação de estudos de hoje, nós temos a leitura do livro didático da página 48, 50 e 51. Por enquanto, apenas a leitura. Depois a gente vai voltar e vai fazer alguns exercícios na próxima aula. Depois vocês vão assistir essa videoaula e realizar a lista de exercícios que está disponível para vocês. Então, pessoal, se vocês já fizeram a leitura do livro didático, vamos começar a nossa videoaula. Vamos entender um pouco a respeito da definição de raiz. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 9. Como na potência que a gente viu, base, expoente, a raiz também tem nomes. Esse númerozinho que fica aqui pequenininho, de fora da raiz, a gente chama ele de índice. E assim, esse índice pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser diversos números, certo? Esse índice, pessoal, como a gente está aprendendo durante essa aula sobre raiz quadrada, ele é 2. Então, às vezes, se não aparece esse número pequeno aqui, quer dizer que a raiz é quadrada. A partir do momento que eu quero uma raiz cúbica, por exemplo, que é o índice 3, a gente obrigatoriamente tem que colocar o índice. Mas quando é raiz quadrada, nem sempre a gente coloca esse número, não precisa, tá? Outra coisa também, a gente tem esse número de dentro, que é o que a gente chama de radicando. O radical é a própria raiz e o resultado a gente chama de raiz, tá? Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Vamos lembrar um pouquinho, quando vocês aprenderam sobre raiz, o que se trata, né? A raiz, pessoal, para descobrir qual é esse valor, a gente tem que pensar que número vezes ele mesmo que dá como resultado 9. Então, o número que vezes ele mesmo dá o resultado como 9 é o número 3. Então, por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a raiz de 9 é igual a 3. Certo? Vamos fazer alguns exemplos para a gente relembrar um pouquinho sobre raiz quadrada. Primeiro exemplo. Eu coloquei a tabuada aqui para auxiliar vocês na resolução. Mas é importante que vocês já tenham a tabuada em mente, tá? Sempre lembrem que vocês precisam dessa tabuada na cabeça. Mas, para ajudar aqui nas continhas, eu coloquei ela aqui no cantinho. Então, por exemplo, ó, raiz de 81. Lembrando que não tem o índice, porque é raiz quadrada. Raiz quadrada de 81, ou seja, que número vezes ele mesmo dá 81. Então, a gente tem que procurar aqui na tabuada. Ó, vamos lá. 1 vezes 1 dá 1, não é? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4. Qual das tabuadas que o número vezes ele mesmo dá 81? Lá na tabuada do 9. Né, pessoal? Porque olha aqui, ó, na tabuada do 9. 9 vezes 9 eu tenho igual a 81. Então, qual que é a raiz quadrada de 81? É o 9. Isso mesmo. Próxima raiz. Raiz de 36. Então, a gente tem que olhar na tabuada e descobrir que número vezes ele mesmo dá 36. Aí, por exemplo, você pega e fala assim, professora, 9 vezes 4 é 36. Mas a raiz é o número vezes ele mesmo. Tem que ser 2 números repetidos na multiplicação. E aqui a gente não tem 2 números repetidos, eu tenho o 9 e o 4. Então, não é aqui que eu tenho que olhar. Vamos observar aqui na nossa tabuada. Olha quanto que é 6 vezes 6. 36. Então, qual que é a raiz de 36? É o 6. Certo? Pessoal, fácil? Próximo. É fácil, pessoal, quando a gente está trabalhando, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Números que tem na tabuada até o 10. Ó. Por exemplo, a gente sabe que raiz de 1 é 1, por quê? Porque 1 vezes 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7, e por aí vai. Por quê? Porque a gente consegue olhar na tabuada, a gente sabe de cor. O problema é quando a gente começa a ter
um número um pouco maior, que a gente não tem na tabuada até o 10. Quando a gente tem esse número, tem um método que chama método da aproximação, tá? Tem outro método que eu vou ensinar na próxima aula, que é a decomposição de fatores primos, mas por enquanto a gente vai resolver as raízes pelo método da aproximação. Então vamos pensar um pouquinho, ó. Eu quero saber que número vezes ele mesmo dá 144. A gente sabe que 10 vezes 10 é quanto? É 100. 144 não é maior que 100? Ou seja, eu preciso de um número maior que 10, porque ó, se 10 vezes 10 dá 100, eu preciso de um número maior para que dê 144. Então a gente tem que tentar 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13 vezes 13 e assim vai. Então vamos tentar? Vamos fazer aqui uma continha para a gente ver quanto que dá. Vamos tentar o próximo, 11 vezes 11. Vamos fazer aqui 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Pula uma casa, 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Então, a gente tem aqui, somando, 1 com nada dá 1, 1 com 1 dá 2, e 1 com nada dá 1. E aí, deu 144? Não, ainda não chegou, né, pessoal? Tá menor que 144. Então, vamos tentar o próximo, o 12. Então, vamos lá, 12 vezes 12. 2 vezes 2, a gente sabe que é 4. 2 vezes 1, 2. Pula uma casinha. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando 4 com nada, a gente tem 4. 2 com 2, a gente tem 4. E 1 com nada, a gente tem 1. Ó, encontramos, então, o 144. Então, pessoal, qual o número que deu 144? O 12, não foi? Ou seja, deixa eu fechar aqui. O resultado é 12. Aí, por exemplo, 144 ainda é um número próximo, que deu 12. E se a raiz fosse um número bem grande? Por exemplo, se fosse um número que a raiz desse 18. Eu ia tentar, professor, até o 18. Então, tem um jeito que a gente pode pegar mais rápido. Por exemplo, ó, 144 termina em 4, não é, pessoal? Então, eu vou olhar na tabuada e vou pensar qual o número que eu multiplico o final dele por ele mesmo, o final dá 4. Então, olha aqui, ó, se a gente olhar na nossa tabuada, a gente tem que 2 vezes 2 o final é 4, que 4 vezes 4 o final é 6, não é? 5 vezes 5, 25 também não. Aqui, 6 vezes 6, 36 também não. 7, 49, 8, 64, 9 vezes 9, 81. Ou seja, não tem um final 4. Ou seja, o número que a gente pode tentar seria o 12. Se eu tivesse, por exemplo, o final 6, eu ia tentar, então, os números que tem final 6. Por exemplo, ó, vamos lá no 4. 4 vezes 4 não é 16? Não tem um final 6? Então, eu ia tentar 14, por exemplo. Tá? Porque fica mais fácil. Quando a gente pega um número muito maior, a gente ir por tentativa, um por um, fica mais difícil a gente conseguir encontrar. Mas pode ser também, só que dá muito trabalho. E se a gente pegasse, então, um número maior? Esse número, a gente sabe, então, que 10 vezes 10 é 100. Esse número tá bem longe de 100, né? E se eu tentasse 20 vezes 20? Porque esses números são fáceis de fazer a conta, por isso que a gente usa eles. 20, 10 vezes 10, 20 vezes 20, 30 vezes 30, pra gente ter um patamar aí e saber onde que a nossa raiz está, aproximadamente. Então, não vai ser esse, ó. 20 vezes 20 dá 400, ou seja, 576 é maior que 400. Então, a raiz vai ser maior do que 20, certo? Vamos lembrar que a gente viu aqui, que eu falei para vocês, que é legal a gente olhar o último número. Então, olha aqui, ó, vamos olhar aqui na nossa tabuada os números das multiplicações iguais. Então, a gente tem 2 vezes 2, que é 4, não termina em 6. Ó, esse número termina em 6, estou procurando um que termina em 6. 3 vezes 3 é 9, também não. 4 vezes 4 dá 16, ou seja, termina em 6.
Então, vou começar aqui tentando com 24. Por que 24? Porque eu sei que 4 vezes 4 o final é 6 e eu quero um número com o final 6. Se caso não der, a gente parte para 26, porque eu sei também que 6 vezes 6 também dá um final de 6. Então, vamos começar com 24 e vamos ver se dá. 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. Pula uma casa. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Opa, ficou meio feio aqui. 6 com mais nada, 6. 9 mais 8, a gente tem 17. Sobe 1. 4 com mais 1, 5. Opa, encontramos. Então, qual que é a raiz de 576? É 24. Por quê? Porque 24 vezes 24 dá 576. Certo? Vou fechar aqui. 24 é a resposta. Pessoal, e quando a gente tem um número decimal? Deixa eu só apagar aqui. Quando eu tenho um número decimal, é fácil também de fazer, ó. Por exemplo, qual que é a raiz de 1,21? Eu vou transformar esse número decimal em fração. Lembra que a gente transformou várias vezes quando a gente estava trabalhando aí com transformar número decimal em fração em decimal? Lembra que quando o número ele é um decimal finito, a gente conta a quantidade de casas à direita e a quantidade de zeros que eu coloco embaixo no meu denominador. Então, eu ponho 1, 2 casas à direita, 2 zeros. Ou seja, 121 dividido por 100. Pessoal, a raiz quadrada dessa fração toda é a mesma coisa de eu fazer a raiz do de cima, que é o numerador, e a raiz do de baixo, que é o denominador. A raiz de 121, lá no começo da aula, a gente fez que 11 vezes 11 dava 121, lembra? Então, a raiz de 121 é 11. E a raiz de 100 é 10. Então, a gente tem que o resultado é 11 sobre 10, ou a gente pode escrever também como 1,1, fazendo essa divisão, né? 11 dividido por 10 é 1,1. Certo, pessoal? Então, assim que a gente faz quando a raiz e o número decimal. Outro vocabulário que a gente tem aqui também, pessoal, é o quadrado perfeito. Então, um número é um quadrado perfeito quando existe um quadrado que a sua área corresponde a esse valor. Por exemplo, ó, 9 é um quadrado perfeito, ou seja, existe um quadrado que a área é igual a 9. Lembra que a área de um quadrado, pessoal, é lado vezes lado, tá? Lado igual a lado, eu multiplico os lados que vai me dar a área de um quadrado. Então, ele está perguntando se existe um quadrado que eu tenho lado vezes lado e dá 9. Se eu tenho números iguais, que dá 9. Vamos pensar aqui, ó. Se eu tivesse um quadradinho igual a 1 centímetro, tá? Se eu quero uma área igual a 9, eu quero 9 quadradinhos desses, certo? Então, 1, 2... Opa, já tem um monte aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu quero fazer com que eles formem um quadrado. Vamos ver se a gente consegue? Então, eu vou colocando o quadradinho aqui. Parece bobinho, mas é para vocês entenderem, tá? Ó, aqui eu vou ter... Se eu colocasse... eu tenho que colocar os 9, né, pessoal? Então, fechou. Fechou num quadrado? É que não tá muito certinho. Mas sim, né? Porque um quadrado tem lados iguais. Aqui eu tenho 1 mais 1 mais 1, 3 de lado. Aqui de base e 3 de altura, ou seja, lado vezes lado. Quanto que é 3 vezes 3? É 9. Então, 9 é um quadrado perfeito? Sim. Eu consigo, então, encontrar um quadrado que a sua área é igual a 9. Por isso que 9 é um quadrado perfeito. Aí, aqui no próximo exercício, fala o seguinte, ó. 10 é um quadrado perfeito? Aqui já está falando a resposta, mas vamos entender o porquê que não. Olha aqui, pessoal. Aqui a gente tem... Opa! Aqui tem mais um e aqui
Tem mais um, certo? A gente tem os 9 quadradinhos e tá falando de 10. 10 tá sobrando 1. Se eu tentasse colocar diferente esse arranjo, ó, vamos tentar colocar aqui diferente. Eu até consigo formar uma figura, só que isso aqui não é um quadrado. Isso aqui é um retângulo. Então, 10 não é um quadrado perfeito. O que quer dizer isso, pessoal? O quadrado perfeito é quando aquele número existe uma raiz exata. Então, não há uma raiz exata de 10. Não tem nenhum número lá na tabuada que ele vezes ele mesmo dá 10. Então, não há um quadrado perfeito. Ou seja, 10 não é um quadrado perfeito porque não há raiz desse número. Então, pessoal, isso que é o quadrado perfeito, tá bom? É o número que tem uma raiz quadrada exata. E quando o número não tem uma raiz quadrada exata, gente, tem raízes aproximadas. Se a gente fizer, por exemplo, na calculadora, raiz de 10, a gente vai ter uma raiz aproximada, 3, alguma coisa, tá? Que é um valor aproximado, mas exato mesmo a gente não tem, certo? Então a gente fica aqui com a nossa aula hoje de raiz quadrada. Na próxima a gente volta falando mais sobre raiz. Um abraço a todos e até a próxima.